5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Alan de Paula, do Irajá. Tá aí, Alan, a música que você pediu. Aí, e você pode fazer como o Alan lá do Irajá, entrou em contato, se inscreveu, pediu a sua música e hoje estamos comemorando mais uma super marca. Estamos com 48.459 visualizações, então bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de segunda série, turma de História. Hoje nós vamos tratar dos primeiros anos da Guerra Fria e... vamos ficar nos primeiros anos da Guerra Fria, depois a gente entra em Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, porque esse é um assunto assim, um pouco longo. Bom, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente acabou de passar na aula passada, né? E a derrota, então, das potências totalitárias da Europa e da Ásia, uma outra questão começava a tomar corpo nas relações internacionais. Os soviéticos, que antes eram aliados, né, contra o nazifascismo, eles voltavam, então, ao status de inimigos das democracias ocidentais. A Grã-Bretanha, tradicional potência europeia, ela foi arrasada e estava esgotada. Então ela não tinha condições de zelar pelo equilíbrio europeu. Então os Estados Unidos passaram a assumir o papel de liderança mundial, desempenhado pelos ingleses até aquele momento. Então, o discurso do então presidente Harry Truman ao Congresso em 12 de março de 1947, solicitando auxílio econômico para Grécia e Turquia, demonstrava a emergência dos Estados Unidos como nova potência mundial em detrimento da Grã-Bretanha, exaurida por quase 6 anos de guerra. A doutrina Truman, explicitada no artigo 3 fontes da conduta soviética de George Kennan, publicado em Foreign Affairs, determinou a linha de conduta externa, no caso americana, do pós-guerra, que era a contenção do comunismo. Eis a parte do discurso de Henry Truman, que seria a tônica política externa nos Estados Unidos, isso até o colapso desse sistema soviético, lá no final dos anos de 1980. Então, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, os Estados Unidos receberam do governo grego um apelo urgente de assistência financeira e econômica. Os relatos preliminares da missão econômica americana, ora na Grécia, e os relatos do embaixador americano na Grécia corroboram a declaração do governo grego de que a assistência se faz imperativa para que a Grécia sobreviva como nação livre. A própria existência do Estado grego é hoje ameaçada pelas atividades terroristas de milhares de homens armados dirigidos por comunistas que desafiam a autoridade do governo em vários pontos. Olha só. Bom, tem mais. A Grécia precisa receber assistência para poder tornar-se uma democracia capaz de sustentar-se e respeitar-se.
Aos Estados Unidos cabem fornecer essa assistência. A vizinha da Grécia, a Turquia, também merece nossa atenção. Acredita-se que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres que estão resistindo à chamada subjugação tentada por minorias armadas ou por pressões vindas de fora. Solicito, portanto, ao Congresso que autorize o presidente a prestar assistência à Grécia e à Turquia, no montante, olha só, de 400 milhões de dólares. Além dos fundos, continua a carta, solicito ao Congresso que autorize o envio de pessoal civil e militar americano a esses dois países, a Grécia e a Turquia, a pedido deles mesmos. Isso aí é só um trecho do discurso do Henry Truman, lá de 12 de março de 1947. Bom, a moral de Washington de passar ao largo das alianças permanentes perdeu seu sentido. Nada mais que acontecesse no mundo seria estranho aos Estados Unidos. A despeito do discurso ideológico dos líderes americanos apelarem aí para o idealismo de Woodrow, ou seja, a defesa dos valores de democracia e liberdade, Estados Unidos e Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na verdade, travaram aí, em realidade, uma verdadeira batalha por áreas de influência. E o intervencionismo ele estava associado diretamente com questões de segurança nacional. Então, os presidentes americanos passariam a seguir a teoria da contenção, que foi desenvolvida pelo George Kennan. Ou seja, a ideia de que a área de influência soviética deveria ficar restrita aos limites obtidos ao final da Segunda Guerra Mundial. E essa contenção foi colocada em prova, com vitórias para ambos os lados, e diversas vezes. Berlim, 1949, Coreia, 50-53, Cuba, 1962, Vietnã, 1961 a 75 e Afeganistão, em 1979. A principal característica desse período, aí de 1945 até 1989, foi justamente a ausência assim, de um confronto direto entre norte-americanos e soviéticos. Porque, por conta dos armamentos nucleares, os soviéticos, na verdade, eles detonaram a sua primeira bomba atômica em 1949 e ambos os governos eles temiam uma guerra nuclear. O pensador francês Raymond Aron, se é francês deve ser Raymond Aron, ou Aron, um dos grandes especialistas sobre a Guerra Fria, ele diz que o período com a máxima paz impossível, guerra improvável. Paz impossível, guerra improvável. O primeiro campo de disputa da Guerra Fria, foi o continente europeu. Pela Conferência de Potsdam, a Alemanha ficaria dividida em 4 zonas de ocupação, né? Foram estabelecidas aí pelas três grandes, mais a França. A Alemanha acabaria ficando dividida aí pelo embate ideológico em República Federal da Alemanha a Ocidental e a República Democrática da Alemanha a Oriental. Ademais, a cidade de Berlim, capital do Terceiro Reich, também seria dividida entre os aliados. Berlim Ocidental, na verdade, era uma ilha de prosperidade econômica dentro da zona de ocupação soviética. Os norte-americanos, interessados em fazer propaganda do regime democrático e capitalista contra o socialismo soviético, começam então a investir vultosas somas na economia berlinense, uma forma aí de desenvolver a sua parte de ocupação da cidade. Era o início de um processo chamado de milagre alemão. As décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, caracterizadas como uma época em que as sociedades capitalistas desenvolvidas alcançaram aí um excelente nível de produção industrial, teve baixos índices de desemprego e manutenção dos preços e de bens e de serviços. O período no início aí dos anos 50 até a década de 70, quando ocorrem aí as crises do petróleo,
recebeu inúmeras denominações pelos historiadores. Era do ouro, milagre keynesiano, que mais? Tem um título americano que fala que é Last Rente Glory Uses, Affluent Society. Teve outros termos. Esses termos, na verdade, eles procuravam sintetizar o boom econômico do mundo capitalista desenvolvido justamente no pós-guerra. Os Estados Unidos contribuíram decisivamente para a prosperidade econômica europeia através do Plano Marshall, lá de 1947. Aquele programa de ajuda financeira para poder reconstruir a Europa, né? Com objetivos de fortalecer os países capitalistas e anular a influência do chamado comunismo na Europa Ocidental. O Plano Marshall, na verdade, ele foi oferecido para todos os países da Europa, sem restrição aos regimes socialistas. A União Soviética, ela, preocupada em manter a sua zona de influência sem interferência norte-americana, proibiu a aceitação da ajuda do Plano Marshall. Então os soviéticos acabariam aí organizando o Comecon em 1949. Era aí uma espécie de um bloco econômico dos países que se diziam socialistas. A Iugoslávia, que foi um país libertado da presença nazista pelo guerrilheiro Josip Broz, o Tito, conforme eu disse na aula passada, foi a única nação dita socialista a receber a ajuda do Plano Marshall, e revelou-se aí uma independência que começava a incomodar a União Soviética. No caso da economia da República Federal da Alemanha, houve uma reforma monetária em 21 de junho de 1948, que criou o Deutschmark, ou seja, a reforma monetária planificada pelo técnico norte-americano Dodge. Isso foi posteriormente acrescida por Ludwig Erhard, que foi aí, que viria a ser, né, aí, ministro da Economia e também chanceler da República Federal Alemã. A expressão milagre econômico, Wirtschaftswunder, parece até alemão. Essa expressão, ela foi utilizada já nos anos 50 para poder se designar a espetacular ressurreição da economia e sociedade. Vários autores alemães escreveram sobre o tema e, dentre eles, a gente pode citar o Wallich, o Heitinger, quem mais? Ludwig e o Erhard. Também tem o Hack. O Hack fala aí sobre o financiamento do milagre econômico. Bom, o programa de desenvolvimento da economia alemã começa a provocar problemas lá no lado que se dizia comunista. Muitas pessoas com alto nível de qualificação, como por exemplo médicos, professores, cientistas, eles começam a fugir para o lado ocidental porque eles buscavam aí uma melhor qualidade de vida. Os soviéticos, inicialmente, estabeleceram aí um bloqueio aos acessos à cidade de Berlim Ocidental como uma forma de forçar os americanos a abandonarem a cidade. Mas o resultado foi o primeiro teste da política de contenção. Vitória dos americanos, que estabeleceram uma ponte aérea como forma de manter o abastecimento da cidade. E em 1961, durante a presidência do Kennedy e do líder soviético Nikita Khrushchev, os ditos comunistas, eles ergueram o infame Muro de Berlim como uma forma de evitar a fuga da população do lado que se dizia comunista para o outro lado capitalista, o lado do Ocidente, revelando a incapacidade soviética em conceder um bom padrão de vida para os habitantes da Alemanha Oriental. Na Itália, o governo pós-guerra lançou um plano decenal de 1955 a 65, conhecido por Schema Vanoni, isso mesmo. Ele propunha absorver o desemprego, reduzir os desequilíbrios entre norte e sul e ainda incrementar as exportações para poder equilibrar um pouco aí a balança comercial. O milagre econômico, na verdade, ele foi favorecido muito pelo Plano Marshall, pelas demandas internacionais de bens industrializados, pelos investimentos decorrentes da adesão da Itália à Comunidade Econômica Europeia e também pelo crescimento do mercado interno.
Além dos programas econômicos, a Guerra Fria ficou marcada por alianças militares. Inicialmente, os europeus ocidentais solicitaram ao governo norte-americano a organização de um tratado de defesa militar mútua. O governo Truman preconizou, então, a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E o princípio fundamental seria aí um sistema defensivo que supunha que um ataque a um país membro significava um ataque contra todos os signatários. A OTAN era um recado direto aos soviéticos. Um ataque contra um país membro vai significar outra guerra mundial. O objetivo aí era então de coagir os soviéticos a abandonarem qualquer tipo de ação militar que pudessem ameaçar o Ocidente. Ironicamente, a única ação militar da OTAN ocorreu após a Guerra Fria. Isso em 1999, quando a organização bombardeou a Iugoslávia do ditador Slobodan Milosevic, acusado, inclusive, de promover genocídio contra a população albanesa lá do Kosovo. Então, os soviéticos, após a OTAN e a remilitarização da RFA, responderam com a criação do Pacto de Varsóvia em 1955. Observou, né? Estados Unidos faz uma coisa, a Rússia vai lá e faz igual. E esse Pacto de Varsóvia tinha os mesmos objetivos da OTAN e foi acionado duas vezes. Uma em 1956 contra os húngaros e outra em 1968, na chamada Primavera de Praga, na Ásia, região que sofreria com a Guerra Fria, logo em fins da década de 1940, com a Revolução Comunista na China. Os Estados Unidos patrocinariam a reconstrução econômica do Japão. O Japão, diante da iminente vitória dos comunistas na China, começou a ser tratado pelos Estados Unidos como um aliado. O governo norte-americano diminuiu, então, as reparações que foram exigidas ao governo japonês, revogou as leis antitrustes da administração do MacArthur, de 1945 a 48, e concedeu um auxílio financeiro para a reconstrução do país. O plano de 10 anos, ele previa a duplicação da riqueza nacional. E na década de 1960, o crescimento do Japão, na taxa média anual de 11%, foi a mais elevada do mundo inteiro. O Mao Tse-tung, que tem o seu nome também escrito no Ocidente como Mao Zedong, após empreender a Grande Marcha, lá entre 1934 e 1936, lembra lá quando o exército comunista caminhou 10 mil quilômetros com o objetivo de revolucionar os camponeses contra o governo nacionalista do Chiang Kai-shek, do Kuomintang, tornou-se vitorioso em 1º de outubro de 1949. Olha, esse pessoal estava inspirado na coluna Prestes. E eles tornaram a China a mais nova nação dita comunista do mundo. Mais um que se diz comunista e não é. O marxismo chinês, de linha camponesa, ficaria sendo conhecido como maoísmo. A vitória da Revolução modificou irremediavelmente o mapa geopolítico asiático. Os chineses incorporariam, então, o Tibete em 1950 e apoiaram movimentos que se diziam comunistas na Coreia do Norte e no Vietnã do Norte. Ademais, a Revolução, surgiram duas Chinas, a República Popular da China, que se dizia comunista, e a China nacionalista, ou Taiwan, também denominada de Formosa. E até a década de 1970, a única China reconhecida pela ONU era a nacionalista. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão com vocês, eu te espero na próxima aula. Um forte abraço e fiquem bem. Em nome da Sociedade Curupaiti, o meu muito obrigado.